Bom, flambagem inelástica, né? Então, também aí é como plástica, flambagem plástica. Então, a flambagem inelástica, pessoal, a gente vai trabalhar ela agora. Se a gente observar, né, a gente vai chegar nele aqui, ó. A nossa equação da tensão crítica é basicamente a mesma. Só que o módulo aqui de elasticidade que a gente tinha antes, que é na minha região, né, da elasticidade, agora ele é um módulo tangente. Tangente, né, da curva de tensão, deformação no ponto da tensão plástica, certo? Nós vamos mostrar isso depois, né, num gráfico, mas observa, é a mesma que a gente aprendeu anteriormente. Bom, na prática, né, as colunas são classificadas de acordo com o tipo de tensão desenvolvida no interior dela no momento da falha. Então a gente tem a estabilidade elástica, a instabilidade inelástica e aonde não há instabilidade. Então, a estabilidade elástica, pessoal, ela ocorre em colunas compridas e esbeltas, né? Então, que vai se tornar estável quando, né, a tensão de compressão permanece ali, ó, no regime elástico. Já a inelástica, ela ocorre em colunas intermediárias, né? Quando a tensão de compressão, né, ali na falha é maior do que a tensão de limite de proporcionalidade do material. Significa que ela já está no regime ali plástico, que é o que a gente vai focar agora também, né? E também temos aqui as curtas, né? Quando não tem estabilidade nem elástica nem plástica, né? Quando o material vai sofrer ali, ó, ou vai já sofrer escoamento ou a ruptura, certo? Então, né? A gente estudou até agora essa estabilidade elástica, né? E alguns casos ali verificando se vai escoar ou não, mas tudo dentro da estabilidade elástica. Na verdade, o que a gente vai pegar agora são essas duas. Se não tiver dentro nem do elástico e nem do regime inelástico, então aí ela vem a falhar. Então, anteriormente a gente falou, opa, já está fora do meu escoamento, então ela vai falhar, vai escoar, né? Então, isso aí é porque a grande maioria dos materiais, né, da mecânica que a gente já analisa tem que estar dentro do limite de escoamento ali elástico, né? Então não pode chegar no regime ali plástico. Então, por isso que se chegou no plástico já vai falhar para nós. Então já não nos atende, certo? Então por isso que a gente leva isso aí em consideração. Mas tem algumas situações onde o regime plástico atende. Então, ó, a aplicação da equação de Euler aqui exige, né, a tensão na coluna permaneça abaixo do limite de escoamento do material. Então tem que estar ali naquela proporção ali, né, no nosso gráfico tensão e deformação, né? Essa parte aqui mais retinha, depois vem estabilidade, né? Aqui o material dúctil até vir a ruptura. Então tem que estar nesse período aqui. Então, isso, né? A equação aplica, né? Geralmente as colunas maiores, mais compridas, né? Em relação a isso. A maioria das colunas tem um comprimento ali intermediário, né? Pode ser estudado segundo a equação modificada, que é essa aqui para a gente estar verificando. Então, observe, na flambagem inelástica, de A a B, a gente tem o nosso regime aqui, ó, elástico, onde a gente tem quem? Essa inclinação é o nosso módulo de elasticidade que a gente utiliza, que é o que é substituído aqui, ó, na nossa equação da tensão para flambagem inelástica. Nela aqui, a gente vai buscar o que? Nesse regime aqui, ó, plástico, né, acima do limite de proporcionalidade, a gente vai buscar aqui, ó, uma tangente, né, e vai ser o que? Essa variação, né, a variação da deformação sobre aqui e aqui, ó, a variação aqui da minha tensão, né? A lei de Hooke, a gente sabe o que, né? Tensão vezes aqui a minha, ó, modularidade vezes a minha deformação. Isso aqui é a minha, né, tensão da lei de Hooke. Então aqui eu jogo isso aqui dividir. Então a gente vai buscar aqui, ó, essa inclinação.
Bom, nós aprendemos também, nós vimos ali o gráfico, né, aonde a gente tem ali, ó, a nossa tensão e a gente tem aqui, ó, o nosso coeficiente de esbeltez. Então, pessoal, até aonde eu tenho aqui, ó, essa parte que vai separar o elástico do inelástico, né? Ela aqui, ó, é igual, né? A minha equação aqui, como o Ezinho é o mesmo, eu trabalho com a nossa equação aqui de Euler. Só que a partir desse momento, a equação de Euler continua, né? Só que aqui vou ter mudança, né? Que é o quem? A minha flambagem inelástica. Aí a minha curva agora aqui, ó, vem decaindo. Então, antes do regime elástico, todo ele é, foi o que a gente aprendeu anteriormente ali da equação de Euler. Após ele, né, chegou no regime inelástico, eu altero ele para esse outro, né, já que passou desse meu limite de proporcionalidade, certo? Então, vamos fazer um exemplo aí para não ficar dúvidas, né? Então, ó, uma haste maciça com 30 milímetros de diâmetro e 600 milímetros de comprimento é feita de um material que pode ser modelado pelo diagrama tensão-deformação que tem aqui embaixo. Se for usado como uma coluna apoiada por pinos, determine a carga crítica. Então, observa, essa parte inicial aqui, para essa deformação, é o que? É o regime elástico. Então, ele vem até a tensão aqui no limite de proporcionalidade de 150 megapascal. Aí aqui a gente tem quem? Ó, o nosso regime plástico, né? Vindo aqui a 270. Então, vamos lá. Primeiro, uma haste maciça, 30 milímetros, comprimento 600, ele quer a carga crítica, apoiado por pinos, então o nosso K é 1 para achar o comprimento efetivo, que vai ser os mesmos 600. Como ele é cilíndrico, é igual, né? Vamos pegar aqui do centroide o X e o Y, 1/4 de πr a quarta, o nosso momento de inércia. Então, a gente consegue determinar o nosso raio de giração, sabendo o momento de inércia e sabendo a área, que é πr ao quadrado. Determinamos o nosso raio de geração. Com esse, a gente consegue determinar o nosso coeficiente de esbeltez, né? Isso aqui é o comprimento efetivo, raio de giração. Chegamos no coeficiente de esbeltez. Tendo isso, a gente consegue determinar a tensão crítica, né? Que se eu tenho plástica, é aqui, ó, o módulo aqui, né? É da tangente, ou se for no elástico, é o módulo de elasticidade. Então, ó, a gente substituindo pelo meu coeficiente aqui de esbeltez, a gente chega nessa equação, né, da minha tensão em função desse meu módulo. Bom, vamos considerar a tensão crítica elástica. Então, a lei de Hooke aqui, como a gente falou, né? Então, a gente vai ter o que? O módulo é tensão sobre E. Esse módulo que a gente vai ter aqui, ó, 0,01 a deformação e o módulo 150, dá 150 GB. Substituindo ele aqui em cima, a gente vai ter, se o regime estiver elástico, a nossa tensão crítica vai ser o quê? Ó? 230 megapascal. Só que a gente viu que não é. O limite de proporcionalidade é 150. Então, esse minha tensão aqui, ó, é maior do que aqui no meu gráfico, ó, o meu limite de proporcionalidade. Está acima. Então, se está acima, né? Opa, qual que vai ser essa carga para estar dentro do meu regime plástico? Aquele ali que é o aceitável, né? Ele me deu isso aqui que é o aceitável. Então, né, vai ocorrer a flambagem inelástica. Então agora a gente vai ter que fazer o quê? Nessa minha equação crítica, encontrar quem? Esse aqui pelo gráfico e jogar nessa equação. Então, ó, quem que é ele? Ó? A variação aqui, ó, da tensão e da deformação, 270 menos 150, aqui menos 0,02 menos 0,01. Vai dar o quê? 120 gigapascal, que é a inclinação dessa parte aqui, né, inelástica, que atende nosso problema. Então, agora a gente vem ele e entra na nossa equação da tensão crítica. Com isso, a gente vê que ele é o quê? 185,04. Então, ele está dentro, ó,
dessa faixa. Se ele tivesse fora, não poderia utilizar, né? Porque está fora ali, né, desse meu setor. Mas como ele está dentro aqui, ó, da minha fase plástica, né? Essa é a minha tensão. Só que ele quer a carga crítica. Para determinar a carga crítica, né, tensão é força sobre área. Então a força é tensão sobre área. Então a minha carga crítica é a tensão crítica que eu tenho e a área. Daí a gente determina aqui a nossa tensão crítica para esse problema, né? Informando que vai estar ali, ó, dentro de quem? Da fase plástica. Então, né? Isso aí não é para todos os equipamentos. Se na fase plástica vai atender, isso é de equipamento para equipamento. Como eu falei, a gente, são pouquíssimos casos, né? Pelo menos aí que eu tenho conhecimento da mecânica, a gente acaba utilizando nessa fase plástica é aceitável ali, né? Na mecânica, certo? Então a gente utiliza muito aqui a elástica mesmo, certo? Então essa aí que é a pequena diferença, né, que a gente tem quando a gente fala de flambagem inelástica, né? Flambagem plástica.